Olá, tudo bem? Eu sou o Adam Richard, esse é o meu canal e eu estou aqui mais uma vez com você trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Todas as vezes que Deus ministra uma palavra no meu coração para trazer aqui no nosso canal, eu trago essa palavra ao seu coração e eu sei que Deus tem falado com muita gente através desses vídeos. E se você chegou até aqui, Deus tem uma palavra poderosa para você, então fique até o final. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, deixe o seu like e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje nós temos um tema, né? Eu coloquei esse tema aí, que você se atraiu para assistir esse vídeo através desse tema que diz como descobrir seu propósito. Por que eu resolvi fazer este vídeo? Porque tem muita gente que chega comigo e fala: Adam, eu não sei qual é o meu propósito, eu quero descobrir o meu propósito porque eu não entendo, eu não sei ainda o que eu tenho que fazer da vida. E é muito simples, mas as pessoas às vezes deixam esse tema muito complexo e eu vou aqui falar um pouco sobre esse tema para você. Você vai sair desse vídeo aqui já sabendo como descobrir o seu propósito, qual é o seu propósito, e eu creio que em nome de Jesus você vai viver o seu propósito, porque esta é a vontade de Deus. Primeiramente, o que nós entendemos como propósito é aquilo que me motiva, né? É aquilo que me faz ter, é aquilo que me dá razão de viver. Então esse é o propósito. O meu propósito é aquilo que me dá direção, que me dá significado e motivação nesta vida. Então esse é o propósito que eu vim fazer neste mundo. Você tem um propósito. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que Deus nos conhecia mesmo antes de nós nascermos. Então, se Deus deu a oportunidade de você viver, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer cumprir algo na tua história, cumprir algo na tua vida. E esse propósito você tem que descobrir. Muitas das vezes o inimigo ele tenta de alguma maneira impedir que você descubra o seu propósito. Porque a vontade dele não é que você viva esse propósito. Então, através desse vídeo você vai entender mais ou menos qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu vejo que pessoas de todas as idades me perguntam: Adam, qual é o meu propósito de vida? Para que eu nasci? Tem gente que é jovem, tem gente que é mais velho já. Enfim, as pessoas perguntam de mim. E aí eu acho interessante que o propósito de vida, ele pode ser um propósito simples e também pode ser um propósito espetaculoso. Então, você tem que entender que Deus tem um propósito para você. Ele pode ser um propósito simples, talvez você já esteja vivendo esse propósito. Ou pode ser também um propósito espetaculoso, algo grande, algo forte. Eu vou dar aqui alguns exemplos que eu notei aqui de um propósito simples que faz toda a diferença. Tem gente que pensa que porque eu tenho um propósito de vida muito simples, eu não sou importante. Você é importante sim, né? São propósitos que fazem toda a diferença na vida das pessoas e que muita gente se não dá o devido valor, mas que é um propósito importantíssimo. Por exemplo, o propósito de ser mãe. Tem mulheres que nasceram com esse propósito de ser mãe, de cuidar do seu filho, da sua filha, de ensinar, de cuidar e de preparar para a vida, para que essa criança viva o seu propósito, para que essa criança se torne um adulto e viva o seu propósito. Ser um pai cuidadoso, ser um pai protetor, um pai abençoado e que prepare essa criança para um futuro abençoado, para um futuro cheio da presença de Deus, e uma criança que ela vai ter o seu propósito claro através da sua vida como pai. Então pode ser esse seu propósito. Tem pessoas que pensam que isso é um propósito simples, mas esse é um propósito muito forte e importante que faz a diferença. Muitos ignoram esse propósito e é por isso que tem tantas crianças que estão nascendo, estão vivendo e estão às vezes se sentindo só, perdidas por conta de que as pessoas não entendem que esse é um propósito importante. Ser pai, ser mãe, ser esposo também, ser esposa. Quem sabe você tem esse propósito de ser um bom esposo, ser uma boa esposa. E são propósitos simples que as pessoas às vezes não valorizam. Cuidar das pessoas, né? Cuidar de idosos, cuidar de animais. Né? Tem pessoas que têm o propósito de cuidar de animais. Deus colocou os animais no mundo e tem gente que tem esse propósito de cuidar dos animais, né? De ter um olhar especial. Isso é normal, isso é um propósito. Então você pode também ajudar as pessoas, atendendo as pessoas de alguma forma. Quem sabe você trabalhando você tem um emprego e você atende as pessoas e o seu propósito é ajudar essas pessoas. Ou quem sabe você é da área da saúde, o seu propósito é cuidar da saúde das pessoas, esse é o seu propósito de vida. Outros têm um propósito de facilitar a vida das outras, né? Quem sabe você é um professor que está ali na sala de aula, que você pensa que mas esse é o seu propósito, é ensinar as pessoas,
é fazer com que de você, do seu conhecimento, saiam outros profissionais. Quem sabe você tem um propósito também de proteger as pessoas, sendo um policial, sendo um segurança, sendo um guardião, né? Então, esses são propósitos que as pessoas não valorizam tanto, são propósitos simples que as pessoas possuem, que você, muitas das vezes, tem gente que nasce com esse propósito no coração, e que são propósitos reais, que são propósitos importantíssimos. E mudando de assunto, também tem uns propósitos, como eu coloquei aqui, espetaculosos. Como assim? Um propósito espetaculoso. Um propósito espetaculoso é aquela pessoa que tem um sonho de ser, né, tem um propósito na política, de ser governador de um estado, governador, presidente de uma nação, prefeito de uma cidade, né, de dominar assim, muitas pessoas e gerir muita coisa, né, ser chefe de estado, né, uma influência muito grande, quem sabe um secretário ou uma pessoa que é um ministro de um grande governo. Tem gente que tem esse propósito, nasceu com esse propósito, é um propósito espetaculoso, mas que pode acontecer. Tem gente que tem um propósito de presidir igreja, de cuidar de igreja, né, de ser um presidente de uma igreja, ser um pastor reconhecido, quem sabe internacionalmente, escritor e tantas outras coisas, que são propósitos já que dão visibilidade. As pessoas às vezes focam mais no que dá visibilidade. Mas às vezes a gente tem que entender o que Deus tem para ti. Então, dentro desses propósitos espetaculosos, tem aí pregar, né, ou palestrar em vários países, ser artista, né? Tem gente que tem esse propósito de ser artista reconhecido nacionalmente, internacionalmente, tá nas mídias, né? Quem sabe ser um jogador de futebol estilo Neymar, um grande nome no futebol, né? Ser um bilionário aí, dono de uma grande empresa e gerar centenas de empregos. Né? Como quem sabe aí você quer ter um propósito de ser um empresário, como Elon Musk, como Flávio Augusto, como o velho da Van, sei lá, né? Tem gente que tem propósito, e aí esse propósito, como é que eu vou saber qual é o meu propósito? Tem vários propósitos, né? Existem várias necessidades nessa vida, e Deus coloca nossas vidas aqui nessa terra para que nós possamos servir as pessoas com o nosso propósito. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito para cada um, tem um chamado para cada um, e quando nós cumprimos esse propósito nas nossas vidas, o Senhor ele colabora para conosco. Né? Ou seja, quando eu estou cumprindo meu propósito, as coisas começam a fluir. Existem pessoas que não estão fluindo na vida porque não descobriram o seu propósito, não estão vivendo o seu propósito. Então é importante isso. E acima de tudo, amar a Deus, servir a Deus, buscar a Deus, né? Ter o coração voltado para Deus, para que eu possa viver o meu propósito da melhor maneira possível. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, vai dizer que antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Essa aqui é uma palavra direcionada, mas eu acho interessante aqui que é normal. Deus escolhe antes da gente do ventre, antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus já sabia tudo sobre a tua vida. E Ele te designou para um propósito. E o inimigo, sabendo disso, ele sempre vai tentar, de alguma maneira, te atrapalhar a cumprir esse propósito. Então vamos para as dicas infalíveis para você descobrir o seu propósito. Qual é o seu propósito de vida? Primeira coisa que eu coloquei aqui, primeiro ponto, não crie expectativas enquanto houver dúvidas. Se você tem dúvida do seu propósito, não crie expectativas, né? Apenas busque conhecer, busque identificar. Porque às vezes as pessoas colocam expectativas. Eu acho que começam a olhar para o lado, né? Ver propósito de outras pessoas, né? Ver as pessoas cumprindo seu propósito na internet, ou quem sabe do lado na igreja, no trabalho. E aí você começa a querer ser como aquela pessoa. Mas talvez Deus tenha um propósito diferente para você. Por isso não crie expectativas. Apenas tente conhecer o propósito que Deus tem para ti através dos próximos passos que eu vou dizer aqui. Segundo passo, ore a Deus e peça duas coisas: que Ele te guie em seu propósito e que faça a vontade dEle na sua vida. Então, ore a Deus, tenha uma vida de oração e sempre peça que Ele possa te direcionar no propósito que Ele tem para ti. Deus tem um propósito para ti e você precisa descobrir, então ore, porque se você continuar orando, todos os dias orando, Deus vai começar a revelar, clarear o propósito que Ele tem para a sua vida. E outra coisa é que você possa orar, pedir para que Deus possa te direcionar na vontade dEle. Não seja a sua vontade, mas seja a vontade dEle. Porque tem muita gente que quer viver a própria vontade, não quer viver a vontade de Deus. E, gente,
A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para todos nós. Às vezes a minha vontade ela vai me matar. Às vezes a minha vontade ela vai me levar para um caminho ruim. Mas a vontade de Deus é melhor para mim e para você. Então pense nisso, ore desta forma. Terceiro ponto que eu coloquei aqui, entenda que o propósito de vida está em servir a Deus e as pessoas. Então, propósito é servir a Deus e pessoas. Propósito é servir a Deus e a pessoas. Não tem como eu ter um propósito de vida se eu não sirvo a Deus e as pessoas. Então o propósito está sempre ligado de uma maneira em que eu tenho que servir as pessoas. Então esse é o propósito, que não serve a Deus nem pessoas, não é propósito. Deve ser outra coisa, deve ser coisas pessoais, mas não é propósito. Propósito ele serve a Deus e as pessoas. Então pense bem. Vamos para o quarto ponto aqui. Leia a Bíblia e veja como cada personagem bíblico conheceu, executou e viveu o seu propósito. Então tem gente que vai lá na Bíblia, se você for ler na Bíblia, a Bíblia ela é recheada de personagens que conheceram o seu propósito, executaram e viveram um propósito. A Bíblia ela é isso. A Bíblia ela mostra os propósitos. E as pessoas, como elas viveram, né, se a gente pegar cada personagem bíblico, você vai ver. Por exemplo, se a gente analisar a vida de Sansão. Ele foi um homem que foi chamado ali antes de nascer. Deus já disse que ele ia nascer, quem ele ia ser, para que ele estava vindo ao mundo. Tudo, Sansão estava tudo designado ali. E aí, infelizmente, Sansão tenta fugir do propósito dele sempre. Tenta fugir, mas ele acaba vivendo o propósito dele, né, até os seus últimos momentos de vida. Então, o propósito é serviço. Gente, serviço. Note isso, serviço. Então, leia a Bíblia e medite na vida de cada pessoa da Bíblia que esteve ali. Se você começar ali em Gênesis, você vai perceber, Abraão, ele foi chamado para ser um pai de uma nação. Então, Deus preparou ele ali. Deus deu riquezas para Abraão, para que Abraão pudesse ser pai de uma nação. Deus deu muitos animais e servos e transformou Abraão num grande homem, porque uma nação precisa disso, entendeu? Então, o propósito é servir para alguém. O propósito é ser ponte. Às vezes você não vai passar pela ponte, às vezes você vai ser a ponte. Quinto ponto que eu escrevi aqui, seu propósito tem intimidade com o seu dom, talento ou aquilo que arde em seu coração. E aí eu coloquei aqui para você pausar esse vídeo e anotar qual a sua habilidade e como aperfeiçoar e servir o máximo de pessoas possíveis com seu propósito. Então eu gostaria que você, nesse momento, se você não conseguir pensar agora, pegue uma canetinha, um papel, pausa esse vídeo e você vai pensar: que habilidade que eu tenho, que talento que eu tenho e o que arde no meu coração para fazer. Isso é o seu propósito. Tem gente que quer viver um propósito de algo que você não faz, não tem talento. Por exemplo, meu propósito é abençoar a vida das pessoas através do canto. É cantar na igreja, por exemplo, cantar na rua, cantar no YouTube, cantar para abençoar a vida das pessoas. Só que aí você vai analisar e a pessoa às vezes não tem uma boa voz, não tem técnica vocal, não sabe nada de canto. Então você precisa... E canto é algo que tem gente que estuda e consegue cantar. Tem outros que, por mais que estude, não consegue, porque às vezes é uma questão biológica. Então isso não é o seu propósito, é algo que você tem uma tendência para isso. Você tem uma facilidade, é um dom, um talento, é algo que arde no seu coração, que você sabe que você vai fazer. Por exemplo, o meu propósito, eu descobri meu propósito cedo. Meu propósito é pregar a palavra de Deus, é levar as pessoas ao amor de Cristo, é levar as pessoas a viver a plenitude da palavra de Deus em suas vidas, é fazer isso que eu estou fazendo aqui, é falando da palavra de Deus. Esse é o meu propósito de vida. Então esse é o meu propósito, é pregar o evangelho, falar do amor de Cristo. Eu tenho os propósitos também de eu cuidar da minha família, ser um bom pai, ser um bom esposo, ser um bom filho. Esses são propósitos mais simples, mas aquele principal meu mesmo é pregar a palavra de Deus, e é o que eu estou fazendo aqui nesse momento. Eu descobri isso. Por quê? Porque isso arde no meu coração. Gente, arde. Pregar a palavra de Deus arde no meu coração. E eu busquei conhecimento, eu fui estudar teologia, eu fui estudar oratória, eu fui estudar, buscar, porque eu amo fazer isso. E eu faço isso.
E não pense, que tem gente que pensa, ah, você é pregador, poxa, mas eu não tenho... Tem gente que fala assim, eu não tenho oportunidade na minha igreja para pregar. Você não precisa de oportunidade na sua igreja para você pregar. Você precisa conhecer o seu propósito. E se for como o meu pregar a palavra, você pode pregar a palavra dentro do ônibus. Você pode pegar uma câmera como eu faço aqui, colocar e começar a pregar, falar no YouTube. Pregar no YouTube, pregar nas redes sociais, pregar numa praça, colocar uma caixa de som como eu já fiz. Já preguei muito em praça, né, em esquina, com caixa de som, pregando, falando do amor de Deus. Já preguei, já tive a oportunidade de pregar em rádio, comprar um horáriozinho ali para pregar em rádio. Então, esse é o meu propósito, queima no meu coração. Então, você tem que entender que o seu propósito, ele queima dentro do seu coração. Então, se você puder pausar agora e respirar e pensar, qual é o meu propósito que queima no meu coração? E você vai perceber que tem uma coisa que queima no teu coração. Que pode ser mãe, ser uma mãe exemplar. Que pode ser pregar a palavra de Deus. Que pode ser um ministro de louvor ou de algo assim, sabe? Tem um propósito, tem algo que arde no teu coração e você vai ter que começar a executar isso. Não ter medo. E tá ficando longo o vídeo, vamos continuando aqui, vamos para o ponto 6. Seu propósito está associado à resolução de problemas internos e na vida do seu próximo. Primeiro, seu propósito ele vai resolver problemas seus e problemas dos outros. Primeiro, problema seu, porque você vai desbloquear, você vai destravar o que está dentro de você para viver o seu propósito. Por exemplo, quando eu descobri que eu queria pregar a palavra de Deus, eu tinha muita dificuldade de falar. Eu tinha momentos que eu tinha gagueira, tinha momentos que eu tinha dificuldade com a entonação da voz, muitos problemas assim. E aí eu comecei a me destravar por dentro, resolver esse problema dentro de mim. E aí agora eu resolvo os problemas das pessoas. Porque existem pessoas que estão, por exemplo, aqui nesse vídeo que estão com um problema. Qual é o problema? Eu não sei o meu propósito. E eu estou aqui trazendo uma resolução de um problema para você. Então, esse é o modo que Deus quer que você execute aqui o seu propósito. É resolver problema. Como é que você resolve o problema? Você acabou de notar aqui que você tem uma tendência, que você tem aqui um dom, um talento, algo que queima no teu coração. Como é que você resolve o problema de outras pessoas através disso que você anotou aí? Então, é isso que é o seu propósito. Sétimo ponto que eu coloquei aqui, são 9, tá, gente? Sétimo ponto, mas eu preciso que você assista todos, porque você vai sair desse vídeo com o seu propósito definido. Sétimo ponto, procure relacionar-se e exercitar o seu propósito. Relacionar-se. Por que relacionar-se? Porque não tem como eu cumprir meu propósito se é servir. Todo propósito é servir. É um tipo de serviço. Não tem como eu cumprir esse propósito se eu não estou perto de pessoas, se eu não estou perto do meu propósito, se eu não estou pensando que Deus me colocou. É ajudar alguém? Por mais que você more isolado numa fazenda, mas se o seu propósito é cuidar de uma pessoa que está ali, você tem que se relacionar com essa pessoa. Como? Sendo amigo, sendo próximo, estando ali, mas você não pode se isolar. Eu falei num vídeo aqui sobre isolamento, né, que Deus nos isola, as pessoas estavam entendendo errado, estavam entendendo sobre auto-isolamento. Não, eu falei sobre, às vezes, Deus tirar você da zona de conforto, te colocar numa situação para você desenvolver. Então você precisa relacionar-se com pessoas, você precisa executar o seu propósito, exercitar o seu propósito. Em oitavo eu coloquei aqui, destrave a sua força vencendo o medo, porque o medo ele te trava, ele te para e você precisa destravar vencendo o medo, porque o medo vai te parar. Por exemplo, eu tinha medo de pregar, eu tinha medo de ver pessoas, muita gente. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma de pregar para multidões, eu não tenho dificuldade para isso. Né? Ou quem sabe pregar num ônibus, eu não tenho dificuldade para isso, mas teve uma época que eu me tremia nas bases, por exemplo. É claro que eu sempre tenho um temor, né? Mas eu tremia nas bases. Às vezes eu ia pregar numa esquina e eu ficava, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim pregando aqui nessa esquina? Às vezes eu ficava pregando e pregar dentro de um ônibus, eu ficava, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim? Então o medo, nós temos que vencer esse medo para que eu possa destravar uma força que tem dentro de mim, dentro de você. Essa força, quando ela for destravada, você vai viver o seu propósito intensamente. E o nono ponto é que você possa escalar o seu propósito. Por exemplo, escalar o propósito é como se fosse um jogo. No jogo você está jogando ali e você vai destravando fases. Cada fase que você destrava é um nível. Por exemplo, eu poderia pregar, por exemplo, só na rua. Mas não, eu vou pregar também no YouTube. Eu poderia pregar somente... digamos que na igreja, mas não, Deus quer que eu pregue em outros lugares, então eu vou destravando níveis.
eu vou avançando. Deus vai te dar a oportunidade de você avançar. Quem sabe Deus te deu um propósito de você ter uma loja, uma empresa, e essa empresa fazer igual aquele filme que eu assisti, A Forja, se eu não me engano, onde tem uma empresa, nessa empresa eles destinam uma porcentagem daquele valor para missões. Isso é um propósito imenso, porque está ajudando missionários. E aí que eu acho interessante nesse filme é que aquela empresa ela passa por uma situação que ela quase pode ir à falência, mas Deus dá uma resolução e abençoa aquela empresa. Então, seu propósito ele pode estar ligado a uma atividade de abençoar outras pessoas. E se Deus te deu, por exemplo, o propósito de ter uma empresa, escalar esse propósito é você abrir outras empresas, abrir outra loja, abrir outro negócio, avançar, crescer e abençoar mais a vida de missionários, abençoar mais a sua comunidade, dar mais emprego para as pessoas, ser canal de bênção para mais pessoas ainda. E agora eu fecho com a minha conclusão. Eu quero que você anote em algum lugar, pode ser num bloco de notas, em alguma coisa você anote num lugar que só você vai ver, para ninguém ficar vendo isso. Você vai anotar, primeiramente, o nome do seu propósito. Através desse vídeo você já entendeu qual é o seu propósito, aquilo que arde no seu coração. Você anotou algum momento atrás. Agora, eu quero que você vá notar assim, em um lugar que só você veja e que você possa ver todo dia. Acordou, eu vou ver. Você vai anotar ali qual é o meu propósito de vida e você vai colocar lá, meu propósito de vida é pregar o evangelho. Meu propósito de vida é cuidar da minha família. Então você vai anotar o seu propósito de vida. E todo dia você vai ver. Meu propósito é pregar o evangelho. Meu propósito é, cuidar de crianças. Meu propósito é alimentar mendigos. Meu propósito é, não sei qual é o teu propósito. Tu já sabe o teu propósito, eu não sei. Então você vai anotar esse propósito aí. E a segunda coisa que você vai fazer é outra anotação. Debaixo dessa anotação que você vai fazer, embaixo você vai escrever outra coisa, que é a meta de realização possível em curto prazo para cumprir o seu propósito. Ou seja, o que eu posso fazer para me cumprir esse propósito? Eu posso criar um perfil no Instagram para mim colocar mensagens que eu vou começar a pregar o evangelho. Então você vai colocar meta, criar perfil no Instagram para começar a pregar, se eu for pregar. Mas você vai ter tantas coisas aí, enfim. Então você vai colocar lá a sua meta. E aí você vai fazer essa meta. Depois que você cumprir essa meta, trabalhar, fazer, aí você vai escrever outra embaixo e você vai escalando e vai chegar um momento que o seu propósito vai estar claro, você vai estar vivendo intensamente o seu propósito. Então estabeleça essas metas. O que você pode fazer? Eu preciso fazer uma faculdade, por exemplo, de psicologia. Então a próxima meta é fazer o vestibular, ou então me inscrever na faculdade. Você está entendendo como é que funciona? E aí você vai viver o seu propósito intensamente. E finalizando, eu deixo uma frase aqui. O trabalho duro ganha do talento quando o talento não trabalha duro. Então, trabalhe, busque, que você vai superar as suas expectativas e você vai viver o seu propósito. Isso vai te gerar alegria, vai tirar a depressão, vai tirar a ansiedade, vai tirar muita coisa da sua vida que a gente passa porque a gente não vive o nosso propósito. Que Deus abençoe grandemente você. Se você chegou até esse momento desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva nesse canal. Eu gostaria que você comentasse aqui. Na verdade, eu quero orar por você. Todo mundo que comenta, eu me ajoelho em um determinado momento e oro por todas as pessoas que estão ali comentando no YouTube. Então, eu gostaria que você comentasse, descobrir o meu propósito. Ou então você comentasse assim, vou viver meu propósito. E eu vou orar por você. Eu vou responder todo mundo que comentar neste vídeo aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o nosso próximo vídeo. Fique na bênção. Deus te abençoe.